Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pela pastora Elaine Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Olá, hoje eu quero conversar com vocês sobre Abacuque. O tema da minha pregação é Ainda que. Eu quero falar sobre Abacuque. Abacuque é um profeta de Deus, um homem que viveu aproximadamente no ano 600 a.C. Ele foi contemporâneo de um outro profeta chamado profeta Jeremias. E ambos viveram num período bastante complexo, quando Deus havia determinado, profetizado a respeito da invasão babilônica em Judá. Abacuque era de Judá. E Abacuque escreve, portanto, um livro que tem três capítulos. Nos dois primeiros, ele faz algumas perguntas ao Senhor. E é um livro muito interessante. Ele é um livro profético, não é um livro necessariamente histórico, mas é um livro onde nos dois primeiros capítulos ele faz perguntas a Deus e Deus responde a ele. E no último capítulo ele faz uma linda e bela oração. É muito interessante porque ao longo da Bíblia a gente vê muita gente fazendo perguntas a Deus. Deus não necessariamente responde a todas as pessoas e não responde a todas as perguntas. A grande maioria das perguntas que as pessoas fazem a Deus, Deus não responde. A gente tem um livro, o livro de Jó, onde os amigos de Jó e o próprio Jó fazem várias perguntas a Deus, filosofam à vontade. E é muito interessante que Deus até responde, mas Deus responde não necessariamente cada picuinho, cada pergunta que eles fizeram. Ele responde de uma forma tão maravilhosa e tão grande, dando para eles a diferença e deixando muito claro para eles, ressaltando a diferença entre as nossas perguntas e o grande poder, a grande onisciência, a grande bondade de Deus. Quantas vezes ao longo da nossa vida a gente não faz perguntas a Deus? Muitas ele responde, a grande maioria ele não responde, mas outras vezes ele faz coisas na nossa vida, ele realiza milagres, e aí pelo que ele faz a gente percebe que, uau, quem sou eu para ficar perguntando coisas ao Senhor? Já no primeiro capítulo, Abacuque faz uma pergunta ou uma queixa muito característica e muito específica, muitas vezes para os dias que a gente vive. Abacuque diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Até quando gritarei violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Até quando? Quantas vezes eu já me fiz essa pergunta? Até quando, Senhor, a gente vai ter que viver ao lado de pessoas tão cegas com relação à salvação? Até quando a gente vai ter que morar num país que presta cultos a outros deuses, a Satanás? Até quando a gente vai estar inserido numa sociedade que tira Deus, uma sociedade que nega a existência de Deus, uma sociedade que o tempo todo trabalha com questões que são antibíblicas? Até quando a gente vai viver inserido dentro de um contexto sociocultural que tira Deus, que literalmente é contra a família, contra a criança, contra os valores bíblicos, contra valores morais? É exatamente isso que Abacuque estava colocando. Ele estava olhando para a sociedade onde ele estava inserido, na época Judá, e pensando: meu Deus, até quando? Eu estou aqui clamando violência, olha, Senhor, olha tudo que está acontecendo, e o Senhor vai permitir isso? O Senhor não vai julgar, o Senhor não vai fazer nada? A verdade é que a gente tem um Deus que é maravilhoso. A gente tem um Deus que a Bíblia diz ele é tardio para se irar. A gente tem um Deus que, se fosse agir com justiça, debaixo ou a cada ato injusto nosso, todos nós estaríamos consumidos. É por isso que a Bíblia diz que a misericórdia dele, que se renova a cada manhã, é literalmente a causa, as misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos.
Abacuque pergunta isso ao Senhor. E aí ele diz uma coisa muito interessante: os ímpios prejudicam os justos. E é verdade. E é isso que a gente tem vivido, onde a própria justiça, o sistema judiciário está completamente corrompido. E é muito triste a gente ver isso. Mas é interessante que Deus diz assim lá no versículo 6 ainda do capítulo 1: estou trazendo os babilônicos, nação cruel. E mais uma vez Deus reforça o cativeiro babilônico, mostrando que ele é tardio para se irar, mas eventualmente ele permite que a gente colha fruto das nossas ações. O que a gente colhe de pandemia, coronavírus, doenças e tantas catástrofes, tantas coisas difíceis que a gente vive, literalmente a gente colhe aquilo que a gente plantou. Há alguns momentos que Deus permite que essas coisas aconteçam. Ele não manda, ele não envia, ele permite. É fruto do pecado, da ação humana, do descaso governamental, e aí a gente colhe, assim como o povo de Judá foi avisado. Foi o tempo inteiro Deus falou: não façam, vai vir juízo. O povo resolveu ir contra Deus, buscar outros deuses, adorar imagens, se afastar de Deus, perverteram os seus caminhos. E aí a gente sabe tudo o que aconteceu. Exatamente o que acontece hoje. Quando a gente vai se afastando de Deus, a gente acaba saindo da cobertura e ficamos aí vivenciando uma série de situações. A segunda pergunta que Abacuque coloca, uma segunda queixa dele, está lá ainda no capítulo 1, versículo 13, diz assim: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Exatamente. Deus não manda mal, Deus não é mal, Deus não envia o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Essa é uma pergunta muito recorrente na Bíblia. Como é que os ímpios prosperam? E às vezes a gente tem a impressão que os justos sofrem. Por que os ímpios parece que se dão melhor na vida ou nas coisas do que aquele que é correto, que é justo, que é certinho? As pessoas, a nossa sociedade trabalha dentro de uma perspectiva de que vale a pena usurpar o que é do outro, vale a pena roubar, vale a pena fazer o erro, porque no final a impressão que se tem é que quem age errado acaba sendo até mesmo recompensado, mas biblicamente não é assim. Biblicamente, diante de Deus, não é assim. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. E é muito interessante que quando Deus responde para Abacuque, lá no capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: o justo viverá pela sua fidelidade. O justo vai ser regido pela sua fidelidade. O justo vai ser abençoado por conta da sua fidelidade. O grande problema é que muita gente justa, quando vê aparentemente o ímpio se dando bem, começa a copiar o ímpio, anda pelo caminho do ímpio, começa a se assentar, começa a escarnecer de Deus, começa a se afastar de Deus, correndo atrás daquilo que não é justo, que não é correto, que não é lícito. E nesse momento a fidelidade de Deus, que é sempre fiel, não vai cobrir aquele que é ímpio. É muito interessante. O justo viverá pela sua fidelidade. Mas naquele mesmo momento Deus disse: esse povo, os babilônicos, que vão invadir Judá, serão destruídos. E literalmente assim, às vezes pode levar tempo, às vezes pode levar anos, às vezes pode haver um tempo que se decorre entre uma situação ou outra, mas a verdade é que Deus está no seu santo templo. Diz lá Abacuque 2:20. Deus está em seu santo templo e diante dele fique em silêncio toda a terra. É muito lindo isso. Eu fico imaginando Deus no seu templo, olhando para os homens correndo de um lado para o outro, e ele diz: fique em silêncio, porque Deus abençoa a fidelidade do justo, mas o ímpio, a seu tempo, vai colher a sua impiedade. E aí a gente chega no capítulo 3, quando Abacuque faz a sua oração. E ele começa dizendo assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos,
realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Sabe o que a gente precisa? Nos momentos difíceis, nos momentos em que a gente tem vivido aí com o coronavírus, tantas pessoas preocupadas com a questão financeira, como vai ficar depois, como é que a gente sai dessa crise, gente doente. Em momentos como esses, a gente precisa lembrar daquilo que a gente conhece sobre o Deus. De um Deus que cura, de um Deus que realiza milagres, de um Deus que é Deus do impossível, de um Deus que envia sinais, de um Deus que faz e traz livramento para o seu povo. A gente precisa se lembrar desse Deus, trazer à memória aquilo que Ele faz, os atos dEle, pedir: Senhor, renova as tuas maravilhas no nosso tempo, nos nossos dias, nesse momento em que a gente precisa do teu amor. No capítulo 3, ele continua dizendo que Deus sai para salvar o seu povo. Por isso que ele no seu íntimo, ele estremece, versículo 15. Os lábios tremem, os ossos desfalecem, as pernas vacilam diante desse poder maravilhoso de Deus. E a gente espera o tempo da desgraça daqueles que oprimem e magoam o justo. Mas claro que ele termina de uma forma linda, e você que já deve conhecer esse texto a partir do 17 ao 19, que ele diz assim: mas ainda que a figueira não floresça, figo aqui fala e era muito utilizado como remédio para fazer pastas, para fazer emplastos, e ainda que falte a saúde, ainda que falte remédio, ainda que não haja cura e não haja fruto na videira aqui fala de vinho, de alegria, de festa, isso é, ainda que sejam, que a gente viva momentos de tristeza, de pesar, de preocupação, mesmo falhando a safra de azeitona, e embora a azeitona tenha a ver com azeite que fala sobre a unção de Deus, é bom a gente lembrar que azeite era usado para tudo, era usado para cozinhar, era usado como remédio, era usado para limpar, o azeite era utilizado no cotidiano, isso é, mesmo que no nosso cotidiano a gente tenha falha, falta, dificuldades em alguma coisa, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, e aqui claro está falando de provisão, está falando de dinheiro, ainda que haja falta na saúde, ainda que falte alegria, ainda que falte azeite, ainda que falte provisão, ele continua dizendo, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que eu seja afligido, ainda que eu seja traído, ainda que eu esteja machucado, ainda que eu esteja doente, ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que, mesmo se eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa é uma decisão que a gente precisa tomar, mesmo quando tudo vai mal. É fácil a gente se alegrar em Deus quando tudo vai bem, mas mesmo que tudo vá mal, mesmo que falte a saúde, mesmo que falte dinheiro, mesmo que falte a provisão para nossa casa, ainda assim nós confiaremos em Deus que é Senhor, provedor maravilhoso, que realiza milagres. Ainda se, mesmo quando eu me exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele torna os meus pés firmes como da corça, para que possa andar. Algumas traduções dizem, Ele me habilita a andar nos lugares altos. A corça vai subindo as escarpas e vai vendo tudo lá de cima. Que Deus nos permita poder observar as maravilhas dEle, o agir dEle na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no seu cotidiano. Que Ele nos permita olhar de cima e perceber o cuidado dEle conosco. E ele não só ora isso, mas ele canta. Tanto que ele encerra dizendo ao regente de coral que esta oração seja acompanhada por instrumentos de corda. Cante ao Senhor, exulte a Ele, ainda que, mesmo quando, mesmo nas situações mais difíceis, exulte a Deus. Cante ao Senhor, porque Ele é e sempre será a nossa força, a razão maior da nossa vida. Deus te abençoe, que Deus te guarde, ainda que, mesmo quando a gente andar no vale da sombra da morte, nós não temeremos, Ele está conosco. Deus te abençoe.
Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site em ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.